Pronto. Então, ó, muito bem. Todo mundo pronto? Você está pronto? Eu estou pronto. Vamos começar com um exercício muito legal. Essa lista é uma lista 90% inédita, tá? 80% talvez. Porque assim, eu não sei, eu não fico lembrando muito bem os exercícios que eu coloquei nas listas passadas. Eu coloco o que constrói de forma melhor uma revisão, tá? Então, eu acho que eu não quis dizer 100%, você não fala, mas tem exercício que eu já fiz. Então, provavelmente tem. Logo de cara, SPSEX. Oh, mas não, isso aí é para animar. É para animar, para mostrar como que a gente tá voando. Uma notícia aí antes de começar. Quem vai ficar muito feliz é a Luísa Blossara. MMC, eu produzi o vídeo, vai sair hoje, né, Marília? Vai sair hoje. E ficou muito legal. Eu gostei muito. Tá? Então, felizona. Felizona. Então, ó, beleza. E aí eu fiz um esquema novo agora, que eu fiz 5 minutos de teoria, né? Relembrando a teoria, como que faz o MMC e o MDC. 5 minutos eu peguei dois exercícios de MDC e dois exercícios e mais 5 minutos de MMC. Então eu separei. Então, quando você precisar assistir um vídeo específico para relembrar, você pode ver cada vídeo separado. Entendeu? Você não precisa assistir meia hora ou ficar procurando no vídeo lá 10 minutos para ver para você encontrar o que você quer, tá? Então tá esse esquema aí. E agora eu vou produzir calorimetria. Tem muitas pessoas que pediram e foi sempre os derrotados aí nas enquetes. Eu vou produzir um de calorimetria e essa semana eu coloco uma enquete nova. Beleza? Todo mundo on fire? Todo mundo kawaii mode? Então, ó. Vamos lá. Exercício 1. Vou começar com SPSEX. Exercício number 1. Vou fazer o desenho aqui. Temos duas polias. Essas polias estão ligadas por correias. Ele fala assim, ó. Duas polias A e B ligadas por correias inextensíveis têm raio RA 60 centímetros e RB 20 centímetros, conforme o desenho abaixo, admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo-se que a frequência da polia é 30 Hz. Então a frequência da polia B é, tá vendo? Ó, julgou SPSEX indevidamente, achando que ia ser coisa mortal. Ó, o que a gente sabe? RA 60 centímetros. RB 20 centímetros. Frequência do A 30 RPM. Frequência do B é o que eu quero saber. Primeira pergunta. Tá? A lista tá lá no Classroom. Primeira pergunta. Se eu tenho uma ligação por correia, o que é o mesmo? Velocidade linear, velocidade angular ou a frequência? Muito bem. Temos velocidade linear, então tem a mesma velocidade linear. Então, ó, a gente tem que lembrar, se a velocidade linear é constante, porque está ligado por correia, ó, lembra, ó, a velocidade linear é constante porque está ligado por correia. O que eu sei? Que o raio A vezes a frequência A é igual o raio B vezes a frequência B.
Todo mundo lembra disso? RA vezes a frequência A igual a RB vezes a frequência B. Sim? Então, ó, show de bola. Se você não lembrou, você recordou. Ó, ponha no seu flashcard esse exercício. Eu diria que a revisão você tem que fazer num lugar separado, fazer as anotações num lugar separado. Por quê? Eu estou fazendo os principais pontos. É tudo? Não, tudo você tinha que estudar na hora que o negócio estava acontecendo. Mas eu estou revisando os principais pontos. Então, ó, esse tipo de exercício aparece com uma frequência gigantesca, tá? Então tem que ficar de olho nisso daí. Tá ligado por correia, você sabe que a velocidade linear é constante. Então, RA, FA igual a RB, FB. Show! Com isso, ó, eu sei o raio A, 60. Frequência A, 30. Raio B, 20. Frequência B, é o que eu quero saber. Cortou, cortou. Deu 30 vezes 30. 30 vezes 30 é o vulgo 90 RPM. Alguém lembra o que é RPM? A banda. Ritmo por minuto. Rotação por minuto. Muito bem. Rotação por minuto. Como que eu faço para passar de RPM para Hertz? Então, ó, vou colocar uma OBS aqui, ó. OBS. Muito importante. Eu vou trocar RPM, vai para Hertz. RPM para Hertz, divide por 60. Se for o inverso, Hertz para RPM, multiplica por 60. Pera. Então, ó, coloca in your heart. Heart. Tá? Tá dentro do coração aqui. Ele é doido, né? Então, ó, tamo on fire. On fire, on fire, on fire, on fire. Kawaii mode. Então, ó, 2. O 2 fala assim, ó. As engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC acima desenhadas fazem parte de um conjunto que funciona como um motor acoplado à engrenagem de raio RA 20 centímetros. Fazendo-as girar com uma frequência constante de 120 RPM no sentido horário, conhecendo o raio RB igual a 10 centímetros, RC igual a 25 centímetros, podemos afirmar que no Sistema Internacional de Medidas de Unidades, a aceleração de um ponto da periferia da engrenagem C tem módulo igual a... Então, ó, o que eu tenho? Uma engrenagem RC aqui. RC. Eu tenho uma micro engrenagem RA. Da RB, burro. E aqui é RA. RA. RB. Então é assim que é. Olha só, o que a gente tem de dados? A gente sabe que o raio de RA é 20 centímetros e ele gira uma frequência constante de 120 RPM.
O raio de RB é 10 centímetros e o raio de RC é 25 centímetros. Então, tá todo mundo em contato assim. A pergunta dele é a aceleração num ponto periférico da engrenagem C. Ele quer uma aceleração num ponto. Ele quer a aceleração. Se a aceleração, ele quer saber a aceleração centrípeta, certo? Movimento circular, a aceleração é centrípeta. Tá? Se o movimento circular for uniforme, no caso aqui. Beleza. E aí? O que eu preciso saber para calcular a aceleração centrípeta? Porque, ó, lembra, a gente precisa calcular a aceleração centrípeta. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Muito bem. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Tá bom? Então, ó, essa é a aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R. O raio de C eu já tenho. Então, eu preciso a velocidade linear em C. Eu preciso descobrir a velocidade linear em C. Agora, fala para mim. Você já sabe uma mágica. Como que você vai calcular essa velocidade linear em C? Se os três estão em contato, você quer calcular de A depois de B? Ó, então vamos responder uma pergunta primeiro. Se os três estão em contato, o que é o mesmo para os três? O V, não é? Então, você concorda comigo que o VA é igual ao VB, que é igual ao VC? Vou colocar tudo C aqui, porque a gente quer saber a aceleração no C. Todo mundo concorda? Linear, tá? É a mesma linear. A velocidade com que eles rodam depende do tamanho deles. Beleza? Tá? Então, tanto por correia quanto por contato, a velocidade linear é a mesma. Então, ó, isso aí tem que estar no seu flashcard. Eu não preciso calcular separado. No fim das contas, se eu calcular só a velocidade do A, eu sei a velocidade do C. Eu não preciso do B. Exato. Então, ó, vou virar aqui, ó. Como a gente descobriu que a velocidade do C é igual à velocidade do A, então a velocidade do C é. Como que a gente. Qual que é a fórmula de velocidade linear? Vocês lembram? Muito bem. Ômega vezes o raio. No caso, ômega A vezes o raio A. O que é ômega? Ômega é 2π vezes a frequência. Então, ó, vamos fazer uma observação malandrinha aqui. Para quem não lembra. Ó, observação. Velocidade linear é ômega vezes o raio. Velocidade angular é 2π vezes a frequência ou 2π vezes dividido pelo período. Tanto faz. Tá bom? Ó, para te ajudar mais, V, velocidade linear. R, raio. Ômega.
velocidade angular. F, frequência. T, período. Fera? Então, ó, aqui é o conhecimento prévio. Então, o que a gente sabe? O pi deixa pi. A frequência do A, ele nos deu, né? Tá aqui atrás. A frequência do A vale 120. Cuidado. 120 dividido por 60. Porque eu tenho que trabalhar em hertz. Dividir por 60. O raio é 20 centímetros, mas eu tenho que trabalhar em metros. Então, vai virar 0,2. Então, isso daqui vai ficar 2,04. Então, isso aqui deu 0,8 pi. 0,8 pi metros por segundo. Todo mundo on fire? Sim. Se ele não falar, pode colocar em centímetros mesmo? Não. Toda vez que você tem que colocar, que você tem que calcular a aceleração não tem jeito. Você tem que deixar tudo nas unidades do sistema internacional. Você fala no exercício anterior? Nesse exercício aqui? Nesse exercício eu não precisei. Não, nesse eu não precisei. Sabe por que eu não precisei? Porque esse daqui é uma igualdade. Então, não importa as unidades que eu estou usando, desde que sejam as mesmas, não importa. E aí a resposta é sempre na unidade que eu usei. Então, nesse anterior aqui eu não preciso. Show? Ok? Então, pera. Então, vamos lá. Aceleração centrípeta. V quadrado sobre R. Daria na mesma, só que você vai achar em outra unidade, né? Se você transformasse tudo, dá certo também, só que você vai achar em outra unidade. Não tem problema. Então, ó, vai ficar 0,8 π ao quadrado dividido por o raio de C, 0,25, dividido por 0,25. Aceleração centrípeta. Então vai ficar 0,64 vezes π ao quadrado dividido por 0,25. Ele deu quanto que vale o π ao quadrado? Ele pediu para usar π ao quadrado igual a 10. Então quer dizer que isso aqui vai ficar 6,4 dividido por 0,25. Dividir por 0,25 é a mesma coisa multiplicar por 4, tá? Então vai ficar 16, vai 1, 24, 25,6 metros por segundo ao quadrado. Arrasamos. Alternativa C. C do quê? De coração. Vai, planeta! Beleza? On fire mesmo. Kawaii mode. Acho que sim. Não, sim, pô. Então, ó, recordamos alguns exercícios aí envolvendo então, ó, agora vamos fazer um set pra gente continuar nesse ritmo maravilhoso aí, nesse ritmo de conhecimento, nesse ritmo de saber. Alguma dúvida, algum questionamento? Não.
Se vocês não têm nenhum questionamento, estamos on fire. Então, olha só. Exercício 7. Exercício 7, ele fala assim, ó. As cadeiras de rodas é um instrumento muito utilizado por pessoas que apresentam dificuldades de locomoção. A mais simples movimenta-se por meio de forças do próprio usuário ou da força de pessoas que a empurram. Todavia, existem as elétricas, cuja força motriz provém de um motor elétrico acoplado a ela. Hoje, muitas delas são encontradas em residências. No entanto, o seu uso é bem comum em hospitais e clínicas médicas. Considerando um senhor de 80 quilos que percorre com um movimento uniforme 18 metros em 10 segundos, utilizando-se uma dessas cadeiras, a roda traseira da cadeira mede 60 centímetros e a roda dianteira mede 20 centímetros de diâmetro. Com base na exposição acima, é correto afirmar. Ó, eu vou fazer a cadeira simplificada. Ela tem uma roda maior e uma roda menor. Pergunta: como que essas rodas estão acopladas? Ou elas não estão acopladas? Por eixo, né? Correr também serviria, não tem problema. Elas estão acopladas aqui. Tá bom. O que é o mesmo, então, para essa cadeira? Vocês têm certeza disso aí? Não, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Ó, eu falei um negócio que confundiu vocês, né? Eu falei um negócio que confundiu vocês. Por quê? Vocês pensaram que estava acoplado assim, né? Tem esse eixo aqui, essa está acoplada aqui, essa outra está acoplada aqui atrás, né? Vocês pensaram assim. Na verdade, não é. Elas não estão acopladas no mesmo eixo. Tá vendo? Ó? O que acontece? Tem uma barra que acopla as duas. Esse acoplamento significa que é por correia ou por contato. É o mesmo acoplamento por uma correia, tá? É como se fosse o acoplamento por uma correia. Então, o que eles têm em comum é a velocidade linear. Eu acho que eu acabei confundindo o que eu falei para vocês. Confirmei que, assim, realmente os eixos delas estão ligados, né? Você solda os eixos dela, mas é diferente do acoplamento por eixo. Por quê? O acoplamento por eixo, todo mundo fica na caneta. Então a caneta gira e todo mundo gira com a mesma velocidade da caneta. Isso não vai acontecer com a roda dianteira e traseira. As duas traseiras estão acopladas por eixo, tem a mesma velocidade angular, e as duas dianteiras também, tá? Mas a traseira com a dianteira não tem acoplamento por eixo desse tipo. Não vale a pergunta. É, tudo bem. Isso, isso. A Rafaela tá certa, a velocidade linear é igual, e a Luísa também, que ela falou correia, tá bom? Não é um acoplamento por eixo tradicional. Tá claro isso? Sim. Então, beleza. Fera. Então, significa que as duas rodas têm a mesma velocidade linear, né? Mas assim, ó, vamos pensar um pouco no funcionamento da cadeira, né? Imagina se a roda da frente fosse mais rápida que a roda de trás. A cadeira ia quebrar, né? A pessoa ia cair no chão, não é? Porque imagina, essa vai, corre, essa fica. Não pode, né? As duas têm que andar com a mesma velocidade.
né? Então, essa daqui anda com uma velocidade v, essa outra também tem que andar com a mesma velocidade v. Fera? Fera, fera, fera? Então tá bom. O que a gente tem de informação? A gente sabe que a massa da pessoa é 80 quilogramas, que percorre um movimento uniforme. Ele anda uma distância de 10 metros num tempo de 10 segundos. E ó, o movimento uniforme. O raio da roda traseira, que eu vou chamar de A, é 60 centímetros. E o raio da roda dianteira, que é o B, é 20 centímetros. Então, esse é o B e esse é o A. Pera, então, vamos lá. Com base no exposto acima, é correto afirmar: a velocidade linear da roda dianteira da cadeira de rodas é maior do que a velocidade linear da roda traseira? Essa daqui a gente já discutiu e a gente sabe que isso daqui é uma mentira da deslavada, né? A velocidade linear da roda dianteira da cadeira de a velocidade linear da roda dianteira da cadeira de rodas é maior do que a velocidade linear da roda traseira. Não é verdade. 2. O 2 fala assim, ó. Em 10 segundos, a roda traseira realiza 10 voltas completas. Agora eu pergunto para vocês. Para você saber o número de voltas que a roda traseira realiza em um determinado intervalo de tempo, você precisa saber o quê? Sessenta e 20. 60 e 20. Não, coloquei aqui 60 e 20. Não é? Ah, ele disse diâmetro. É verdade. Uma cadeira roda traseira mede diâmetro. Sobe 2. Se você precisa saber o número de voltas no intervalo de tempo, você precisa saber o período. Então, aqui é um exercício de período. Eu preciso achar o período da roda traseira. Então, eu preciso saber o período da roda A. Vocês têm alguma ideia como que a gente calcula o período da roda A? Porque, assim, diferente dos outros exercícios, eu não sei a frequência de nenhuma das rodas. Porque a gente poderia usar RA vezes FA igual a RB vezes FB. Mas como eu não sei a frequência de nenhuma das rodas, não tem como. Ômega é a velocidade angular. Velocidade angular é a velocidade com que você gira. É a velocidade com que você gira. Isso que é velocidade angular. Ó, pela linear, V, que aliás a gente falou, que é ômega. V é igual a ômega R. Mas vocês lembram? O que é ômega? Ômega é 2π vezes a frequência ou 2π sobre o período. Pronto. Eu tenho V? Eu tenho V? O R eu tenho. Eu tenho V? Isso, pelo movimento uniforme. A frequência é o número, depende. Número de rotações por segundo é em Hertz. Número de rotações por minuto é em RPM. Ah, não, você está respondendo, né? É isso aí que a Evelyn te falou, Nicole. Eu achei estranho o Miga no final, e mas eu continuei. Oh, não foi abalado, viu?
Então, beleza. Ah, tá? A gente pode saber. Então, ó, primeira coisa, eu vou ter que calcular essa bendita velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Por quê? Ele falou que ele percorre 10 metros em 10 segundos de uma forma uniforme. Então, ó, 10 metros em 10 segundos. Então, a cadeira tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Essa é a velocidade da cadeira. Cadeira. Então, ó, agora você vem no segundo passo e você sabe, V é igual a 2π vezes o raio dividido por T. O V vale 1. Ele deu para usar o π algum valor? Ele não deu não, esse safado. É 18? Nossa, tá ruim, hein? É 18. Que ruim, né? Eu tô com um tumor. Ai. É, não é? Então, ó, o π, o raio vale 30 da roda traseira, mas tem que ser em metros, 0,3, dividido por t. Então, o t vai ser 2π vezes 0,3 por 1,8. Então, corta, corta. Isso aqui vai dar 6. Isso aqui vai dar 3. Π sobre 3 segundos. Esse é o período. Ó, se eu quiser aproximar isso aqui, é 1 segundo. Você concorda comigo? Né? Então, ó, 1 segundo. Então, o que que ele fala? Em 10 segundos ele dá 10 voltas? Isso é verdade? Em 10 segundos ele dá 10 voltas? Porque ele falou que ele faz esse movimento de forma uniforme. Ele percorre 18 metros em 10 segundos uniformemente. Tá? Então, ó, se o período dele é de 1 segundo, ele dá uma volta a cada segundo. Em 10 segundos, ele deu 10 voltas. Então, quer dizer que isso daqui é uma verdade absoluta. Perfeito. Todo mundo. Tá muito claro isso? E aí, ó, com isso, a gente matou a 4. Qual que é a 4? A 4 ele pergunta: o período de rotação da roda traseira é de 1 segundo? Verdade. É. Foi lá e mostrou quem é que manda. Falou, tudo é verdade. Então, ó, vou virar aqui. 8. A velocidade angular da roda dianteira da cadeira de rodas é igual à velocidade angular da roda traseira? É verdade que a velocidade angular da roda dianteira e traseira são iguais? Não. É falso. Mentirosinho. Tá? 16. O conjunto homem mais cadeira realizou um movimento retilíneo uniforme. E aí, o conjunto homem e cadeira realizou um movimento retilíneo uniforme? E esse daí é
Esse daí você sentiu o cheiro da sacanagem, né? Por isso vocês mandaram essas interrogações aí. Vocês sentiram o cheiro de. Tem coisa errada aí. Ele quer me pegar, ele quer meu mal. Ó, leia o enunciado de novo. Leia o enunciado de novo. Vocês encontraram em algum momento a palavra retilíneo uniforme? Ele falou que é uniforme. Você não sabe se ele está com uma velocidade uniforme fazendo uma curva. Então, é falso, porque ele falou que é retilíneo uniforme. Então, não é. Você não sabe se é retilíneo. Ele pode estar com uma velocidade constante fazendo uma curva. Não é a mesma. Não! Não! Agora tudo. Tipo, não é a mesma coisa, porque ó, ele pode ter um movimento retilíneo e uniforme, ou ele pode ter um movimento circular e uniforme. Uniforme indica que a velocidade dele é constante. Agora, o tipo de trajetória que ele está fazendo, você não sabe. Tá? Então, ó, cuidado. A gente tem o movimento retilíneo e uniforme e o movimento circular e uniforme. Esse tipo de questão geralmente cai nas provas do Sul. UFSC, UEL. Por quê? Você gostou? É difícil acertar tudo. É mais a fundo. Então, ó, pode ter um movimento retilíneo uniforme ou um movimento circular uniforme. Tá bom? Então, fiquem de olhos nisso. Então, a pergunta da Eva foi muito boa. A gente relembrar que não. Que a gente tem dois tipos de movimento uniforme. Se eu tivesse andando reto, seria retilíneo e uniforme, é isso? É. Se você está andando reto, é retilíneo e uniforme, desde que você tenha uma velocidade constante, né? Retilíneo e uniforme. Agora, se você está fazendo uma curva com uma velocidade constante, aí é circular e uniforme. Show? Então, ó, 32. O 32 fala assim, ó. A frequência de rotação da roda dianteira da cadeira de rodas é de 3 Hz. Então, ele quer saber a frequência de rotação. Ó, tá fácil, né? Porque você sabe o período. O período é 1 segundo. Lembra, ó, frequência é o inverso do período. Nesse caso, é de 1 Hz. Não, desculpa, né? A gente achou da traseira, né? Essa daqui é a traseira. Não, 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 não. Tem que voltar para cá, né? Tem que voltar para cá. Porque esse cara aqui que a gente achou, ele está relacionado à roda traseira. Ó, a gente fez da roda traseira, tem que fazer da roda dianteira. Mas é fácil. Por quê? Eles não, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Então quer dizer que o raio A sobre o período A é igual ao raio B. Ah, não, ele quer frequência, né? Então, ó, o raio A vezes a frequência A é igual ao raio B vezes a frequência B. Pronto. Por aqui a gente encontra.
Então a gente sabe que o raio A vale 30. Ó, tá vendo? Aqui eu vou deixar em centímetros mesmo, porque é uma igualdade, um lado igual ao outro, então eu não preciso trocar. A frequência de A é um Hz mesmo, porque a frequência de A, né? O período de A é 1 segundo, então a frequência de A é 1 sobre o período de A, que também é 1 Hz. Isso daqui vai ser o raio de B, que é 10 centímetros, vezes a frequência de B. Frequência de B é 3 Hz. Eu te mostro. Essa igualdade vem dessa fórmula aqui, ó. V é igual a ômega R. V é igual a 2π vezes a frequência vezes R. Se o VA é igual ao VB, então 2π FA-RA é igual a 2π FB-RB. Quarta, quarta. FA-RA é igual a FB-RB. Vem daqui. Beleza? Por que... Por que aconteceu isso? Verdade. Então essa alternativa aqui é verdadeira. A Evelyn sonhou que ela veio aqui em casa tirar dúvida. Não acredito. Aí vocês estão estudando muito, hein? Imagina, sou eu. Nossa, estou precisando tirar as dúvidas. Ficou com as dúvidas na cabeça. Olha só, preciso lá tirar as dúvidas. Ai, foi fera isso aí, hein? Foi simulado. É que eu acho que ela não viu a nota do simulado, ela ficou com esse negócio de simulado na cabeça. Beleza? Então, ó, vocês estão decolando, eu estou decolando e eu volto para fazer exercícios relacionados à força na próxima aula, tá bom? Então, ó, na próxima aula terá exercícios relacionados à força. Fechou? Todo mundo com o iMode? Então, até a próxima.